Eu estava no meu quarto. Meu tio estava tomando banho. De repente, senti um formigamento na barriga, como se eu fosse uma adolescente de 15 anos. Mas, não foram aquelas cócegas marotas, foi a vontade de ir ao banheiro. O que eu não sabia, era que encontraria meu tio tomando banho. O que eu fiz? Bem, optei pela opção mais perversa. Depois de sair do banheiro, alguns pensamentos perversos passaram pela minha cabeça. Sim, esses tipos de pensamentos lúdicos. E, naquele momento, o único homem em quem pensei foi meu tio. Um sorriso travesso apareceu em meu rosto, enquanto minhas mãos brincavam com a ideia de fazer algo que nunca tinha feito antes. Minha mãe e minha irmã estavam dormindo, sem ter ideia do que estava para acontecer. Determinado, segui em direção às escadas que levavam aos quartos. Eu tinha que ter certeza de que nenhum deles estava acordado. As portas dos quartos estavam fechadas e as luzes apagadas, e lá dentro minha mãe dormia. O que minha mãe pensaria se me visse? Melhor não imaginar isso. Minha mente estava decidida em uma coisa e eu não deixaria a razão me impedir. Aproximei-me da porta do quarto da minha irmã. Minha mão tremia levemente, enquanto girava a maçaneta lentamente para não fazer barulho. A porta se abriu suavemente e eu espiei. A escuridão reinava lá dentro, apenas quebrada pela luz fraca de uma pequena luminária noturna, que minha irmã sempre deixava acesa. Uma risada escapou dos meus lábios, uma mistura de nervosismo e excitação. O que ele estava prestes a fazer? Fechei a porta silenciosamente e voltei para o corredor. Meu peito ainda estava acelerado, mas agora com uma emoção que só posso descrever como desejo? Sim, foi definitivamente uma mistura de nervosismo e desejo. Desci as escadas, me perguntando o que diabos eu faria com meu tio. As ideias ficavam girando na minha cabeça, algumas mais ousadas que outras. Então decidi que a sala seria o cenário perfeito para minha pequena brincadeira. Por um momento, me senti como uma garotinha preparando uma brincadeira inocente. Mas isso não foi exatamente uma piada inocente. Meus pensamentos continuaram indo mais longe do que deveriam, mas eu já estava envolvido demais nisso para desistir. Fiquei sentado esperando enquanto meu tio tomava banho, me sentindo-me cada vez mais nervosa e mais animada ao mesmo tempo. Olhei em volta, certificando-me mais uma vez de que não havia mais ninguém ali. Tudo ficou em silêncio, como um palco preparado para minha apresentação. O tempo passou devagar, mas meu peito estava acelerado. Então ouvi o som da água sendo desligada e a porta do banheiro se abrindo. Meu tio saiu, com gotas de água ainda na pele e o cabelo ainda molhado. Desculpe, tio. Eu disse rapidamente, tentando parecer inocente, pois minhas bochechas ficaram mais vermelhas do que já estavam. Ele parou quando me viu, claramente surpreso com minha presença. O que você está fazendo acordado a esta hora? Ele perguntou com um sorriso curioso, secando os cabelos com a toalha. Mordi meu lábio inferior, pensando rapidamente em como continuar minha pequena brincadeira. Eu não consegui dormir, e então ouvi barulhos, então desci para ver se estava tudo bem, menti, com um sorriso brincalhão que revelou minha verdadeira intenção. Meu tio me observava com um misto de preocupação e curiosidade. Ruídos? Que tipo de ruídos? Ele perguntou, acompanhando meu jogo. Engoli em seco, sentindo-me mais nervoso, mais determinado a continuar. Achei que ele pudesse ser um ladrão ou algo assim. Mas vejo que foi só você, eu disse com uma risada nervosa, deixando escapar minhas palavras com uma pitada de flerte. Ele se aproximou lentamente de onde eu estava, com uma expressão travessa, não conseguia esconder o interesse em saber onde tudo isso estava indo. E agora, senhorita detetive? Ele perguntou, agora claramente divertido com o rumo que nossa conversa estava tomando. Arrumei minhas roupas, brincando nervosamente com a barra da camisa. Achei que poderíamos jogar um jogo, propus, com um sorriso travesso que não deixou dúvidas sobre minhas intenções. Ele ergueu uma sobrancelha, me avaliando com uma mistura de descrença e saudade. Um jogo? Ele repetiu, como se estivesse pensando em jogar meu jogo ou não.
Balancei a cabeça com confiança, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação por saber que estávamos prestes a cruzar limites que nunca havíamos cruzado antes. Você se atreve? Perguntei com uma voz que mal podia ser ouvida, desafiando-o com o olhar. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando as consequências de aceitar meu desafio. Então, ele sorriu e veio para o meu lado. Ok, vamos brincar, disse ele com um sorriso conhecedor. A atmosfera ficou cheia de tensão, quando começamos a nos desafiar com pequenos olhares. Estávamos rindo nervosamente enquanto íamos em direção ao meu quarto. Foi emocionante e ao mesmo tempo assustador sentir a adrenalina do proibido fluindo entre nós. Ao entrar, nos encontramos sentados bem próximos um do outro, sorrindo com o que estava para acontecer. A distância entre nós havia diminuído até que pude sentir seu hálito quente misturando-se ao meu. Você se atreve? Sussurrei, quase inaudível, sentindo meu coração batendo acelerado no peito. Ele assentiu com um sorriso travesso, seus olhos brilhando de brincadeira. A atmosfera aumentou a temperatura, compartilhando aquele momento de expectativa e saudade mútua. Minhas mãos tremiam levemente, sentindo calor através de mim. Foi como se o tempo parasse ao nosso redor, nos deixando suspensos naquele momento de devassidão. Ambos sabíamos o que estava para acontecer, mas nenhum de nós se atreveu a dar o primeiro passo. O silêncio da casa parecia se misturar com as batidas do meu coração, criando uma sinfonia íntima que só nós podíamos ouvir. Não sei, você tem coragem? Ele respondeu, com uma voz sedutora, mas repleta de um desafio lúdico que fez meu coração bater mais forte. Eu podia sentir seu hálito quente se misturando ao meu, criando uma corrente de sensações que percorria meu corpo. Cada milímetro de espaço que restava entre nós parecia um convite irresistível para cruzarmos a última barreira que nos separava. Ele olhou para mim, com uma intensidade que causou arrepios na minha espinha. Então, lentamente, ele se inclinou em minha direção e nos encontramos em um momento que começou suavemente, mas logo se transformou em uma paixão que nos envolveu completamente. Foi um momento que quebrou barreiras e liberou emoções que há muito mantínhamos escondidas. Agarrei-me a ele, enquanto seus braços me rodeavam com firmeza, como se estivesse me protegendo, e ao mesmo tempo ansiava por mim com a mesma intensidade que eu ansiava por ele. Quando tudo acabou, nós dois sorrimos. Olhamo-nos, com um misto de espanto e cumplicidade pelo que acabamos de partilhar. Acho que deveríamos, comecei a dizer, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, incapaz de expressar tudo o que estava sentindo naquele momento. Ele assentiu gentilmente, completando minha frase com seu olhar compreensivo. Sim, acho que deveríamos deixar isso aqui esta noite, ele admitiu, com um sorriso caloroso que me fez sentir que tudo ficaria bem entre nós. Ele saiu do meu quarto e eu fiquei arrumando a cama, cada um de nós perdido em pensamentos. Sabíamos que aquela noite tinha sido apenas o começo de algo sensacional e emocionante, algo que só nós dois sabíamos. Se você quiser saber os detalhes do que aconteceu naquele momento, convido você a acessar o WhatsApp e o Telegram que estão na descrição do vídeo. Em breve você poderá ver tudo por aí, então participe. Confesso que aquela noite foi sensacional para mim. Ninguém mais descobriu o que aconteceu entre meu tio e eu. Foi a nossa primeira aventura juntos, um momento que desejávamos há muito tempo. Às vezes, as melhores histórias são aquelas que ficam guardadas a 7 chaves, por isso não contei a ninguém até agora. Deitei na cama, lembrando de cada detalhe com um misto de satisfação e entusiasmo. A forma como nossos olhares se encontraram, a relação que nasceu entre nós naquele momento e a sensação de ter ultrapassado uma linha que eu desejava há tanto tempo. Foi como se tivéssemos feito algo que nunca pensamos que aconteceria. E embora eu tenha ficado um pouco assustada no início, também foi emocionante. Percebi que ambos sentíamos algo e que não podíamos mais negar. O que você acha de tudo que fiz naquela noite? O que você acha do que aconteceu com meu tio? Eu sei que o que aconteceu pode ser um pouco polêmico, que nem todos vão entender o que aconteceu naquela noite entre mim e meu tio. Mas também sei que sou uma mulher solteira, que gosta de curtir e se divertir. Você acha que eu estava errada?
Ou você acha que eu deveria apenas aproveitar, sem pensar nas consequências? A verdade é que me pergunto se o que fiz naquela noite foi certo, embora na época tudo parecesse sensacional, necessário. E agora a pergunta: você faria isso? Você teria coragem de ter um caso com alguém próximo ou acha que há limites? Para mim aquela noite com meu tio foi espetacular, um momento de loucura onde você se deixa levar e só pensa em se divertir. Mas entendo que para muitos possa parecer inapropriado ou até mórbido. Claro, sei que para alguns o que fiz naquela noite pode ser visto como um pecado. Talvez para outros seja demasiado arriscado, demasiado impulsivo. Mas o que é a vida sem um pouco de risco? O que é a vida se estamos sempre preocupados com o que os outros vão pensar, em vez de seguirmos os nossos próprios desejos? Então aqui estou, contando minha história, não para me justificar ou buscar aprovação, mas para compartilhar uma parte da minha vida. E embora eu entenda que nem todos podem entender ou aprovar isso, espero que você não me julgue, todos podemos cometer erros. De qualquer forma, estou interessado em ouvir suas opiniões. Deixe-me seus comentários para saber o que você pensa.